Então, a nossa aula de hoje é a avaliação da dor, né? O que é dor? O que é dor para você? Qual que foi a sua pior dor? Então, existe dores nos vários aspectos, né? Aquela dor de cabeça, aquela exaustão, aquele, aquele zumbido no ouvido, aquela dor de dente. Qual que foi a sua pior dor? Ou aquela dor em que você machucou o seu dedo? Então, existe desde as dores agudas como as dores crônicas, né? Que carrega por um longo período da sua vida aí essa dor. Então, ela é uma sensação subjetiva, desagradável. Tem pessoas que têm mais sensibilidade às dores do que outras pessoas. Tem pessoas que conseguem trabalhar com uma dor de cabeça, com uma enxaqueca. Já tem pessoas que não conseguem fazer nada se ela está sentindo uma dor. Ela não aguenta dor. Por menor que seja, ela não aguenta. Então, vai de organismo para organismo. Ela pode assumir diferentes formas, desde um desconforto até uma pior sensação de dor, né? Então, aquelas pessoas que têm infecção urinária repetida, né? Tem um desconforto ao urinar, porque ela está sentindo ardência para urinar, aí ela não faz os exames, não vai no médico, e aí ela tem uma piora, né, nessa sensação dolorosa. Começa a doer, começa a doer a região lombar, as pernas começam a ficar pesadas, né? Então ela vai desde um desconforto até uma sensação pior aí dessa dor. Então, ela trata-se de uma experiência sensorial e emocional desagradável. A pessoa, às vezes, não sabe lidar com a dor. Então, acaba ela ficando estressada, depressiva, né? Irritada por conta dessa dor aí desagradável, que pode desencadear vários fatores, né? Ela pode estar associada a uma lesão ou não. Então, ela é resultante de aspectos cognitivos, aspectos sensitivos, emocionais, culturais. É um mecanismo de defesa da pessoa, né? Então, a dor, ela pode ser classificada tanto em aguda como em crônica. A aguda é de extrema importância, pois alerta que algo não está bem, né? Através dos estímulos enviados para o cérebro e que vem acompanhada de uma manifestação neurovegetativa. É aquela dor aguda ali do momento, né? É aquela dor da fome, dor do emocional, dor de algum órgão que está prejudicando a pessoa, que não está funcionando adequadamente. E já a dor crônica, e que às vezes a dor aguda, às vezes você toma um medicamento e ela passa, né? Passa, porém, se você não ver a causa dessa dor, essa dor vai voltar, né? Então, a dor crônica é o tipo da dor que persiste por um período maior que o necessário. A cura da patologia de 4 a 6 semanas, que está associada a alguma infecção de origem crônica, e as consequências são incômodas, né? Então, é a dor associada a alguma patologia relacionada. No caso que eu falei da infecção urinária, essa dor lombar está ocasionando essa dor lombar devido ao quê? A essa infecção urinária, né, que você tem no momento. Então, essa dor, às vezes, ela se torna crônica. Às vezes, você faz o tratamento, mas ela persiste. A dor de algo que está permanente dentro do seu organismo, né?
E a classificação fisiopatológica da dor? Pode ser uma dor nociceptiva, que ela resulta de alterações, né, através dos estímulos dolorosos, dos nociceptores, né, que pode ser de origem mecânica, térmica ou química. Ela vai ativar esses receptores específicos, né? A dor neuropática é fruto de uma lesão ou a disfunção do sistema nervoso central, do sistema nervoso parasimpático. Aparece não apresentar causa definida. É algo que ali não está ligando essa parte neurofuncional do organismo. E a dor mista é uma mistura da dor nociceptiva e da dor neuropática. E a dor psicogênica é aquela ocasionada por mecanismos químicos, sensação que tende a ser difusa e generalizada sem precisão. É aquela dor que te persiste, que você está bem fisicamente, porém você tem algo no emocional seu, no seu intelecto, que te faz não ficar bem, né? É aquela dor do lado psicológico, é aquela dor que o seu organismo está intacto, porém você tem aquela dor que te incomoda. E os tipos de dor, então as dores nociceptoras ou inflamatórias, elas são produzidas pela atividade neural normal, em resposta a estímulos, né, causadores de danos teciduais. Elas podem ser de origem crônica ou de origem aguda. Então, por exemplo, nós temos exemplo nas artrites, nas isquemias, né? A artrite, por exemplo, é uma dor nociceptora, de inflamação, que está relacionado com a inflamação nas junções, né? A dor pós-operatória é uma dor inflamatória, porque ali houve um processo cirúrgico, né? Houve uma ruptura de tecidos, e ali aquela dor, ela pode ter ligamento com a parte inflamatória. É igual a lombalgia, né, inferior mecânica. Então, está relacionado com a parte inflamatória do organismo. Já a dor de tipo misto, ela pode ser tipo a dor do herpes zoster. A dor do herpes zoster, ela irradia várias ramificações dentro do organismo. A herpes zoster é uma consequência de uma patologia, por exemplo, cachumba em pessoas adultas, né? Geralmente, os efeitos colaterais dessa cachumba pode desempenhar no indivíduo a herpes zoster, que a herpes zoster está ligado com a inervação, né, do organismo da pessoa. Ela está enraizando para as outras demais partes do corpo. É igual a enxaqueca, né? Então, ela tem a sua origem nociceptora e a sua origem combinada com outros fatores. As lombalgias, né? Então, são dores que se irradiam, se enraizam para as demais partes do corpo. E a dor neuropática são causadas por lesões que afetam o sistema nervoso parasimpático e o sistema nervoso central. Então, nós temos as nevralgias de trigêmeo, que são dor neuropática. As polineuropatias sensoriais, né, diabéticas, as infecções por HIV. Então, são infecções que ocorrem no corpo da pessoa por alguma razão de origem de uma determinada doença e que pode desencadear, né, essa dor neuropática, essa dor da ramificação desse sistema nervoso parasimpático ou simpático, né? Então, as neuralgia pós-herpéticas e a síndrome, né, que desencadeia essas neuropatias.
Os tipos de dor são dor somática superficial, ela pode estar localizado ali com precisão. Por exemplo, você machucou o dedo, então a dor vai estar ali no seu indicador, dedo médio, dedo indicador. E a dor somática profunda é aquela de músculos, tendões, articulações, de localização imprecisa. Às vezes você acha que é na sua coxa e é na sua perna, né? Às vezes você acha que a dor de cabeça é na região frontal, mas ela irradia por toda a parte. Então, aquela sensação intensa da dor de cabeça, você acha que é uma dor que não é só da cabeça, não está atingindo só a testa, ela está atingindo toda a estrutura. A dor visceral é aquela relacionada, dor visceral é profunda, difusa, de difícil localização e compromete algumas vísceras. Às vezes se fala assim, está doendo do meu lado direito, às vezes quando o médico apalpa do lado esquerdo, você sente uma dor diferente, uma dor mais proeminente. E a dor irradiada pode ocorrer devido a algum comprometimento de raiz nervosa. Então, é aquela dor que você fala assim, começa na virilha e acaba no pé. Então, é uma dor que está irradiando, ela está comprometendo toda a raiz, toda a estrutura, né, da pele da pessoa. E a dor fantasma permanece na memória de dor depois da amputação. Às vezes tem pessoas que amputam os membros inferiores, a perna direita, por exemplo, e às vezes passa dias ele referindo, né, que está com dor na perna direita. E aí o funcionário fala para ele, mas o senhor já não tem mais a perna direita. Ele fala, mas eu estou sentindo dor. Então, às vezes, não é porque a pessoa está maluca. Às vezes acontece isso, chama dor fantasma. Às vezes você tem a sensação que você está com dor naquela perna do lado direito, mas você sabe que aquela perna foi amputada, porém você sente a dor dela. Então, a característica da dor, ela deve ser avaliada. Qual que é a localização exata dessa dor? Às vezes, você sente ali naquele local, mas ela pode irradiar. Ah, tá doendo na minha virilha, mas tá irradiando para minha perna. Tá doendo na minha região frontal da minha cabeça, porém tá irradiando para todas as partes da minha cabeça. Qual que é a qualidade ou caráter dessa dor? Essa dor é intensa ou essa dor é intermitente, ela vai e volta? Qual que é? Ela aparece mais de manhã ou aparece mais à tarde? Qual que é a intensidade dela? Ah, de manhã dói mais e à tarde dói menos, porém é no mesmo local. Essa dor, ela persiste a manhã toda e persiste a tarde toda? Ou tem dias na semana que ela apresenta e tem dias à tarde que ela não apresenta? Como que é a duração dessa dor? Demora 15 minutos ou demora meia hora? Ou fica a manhã inteira? Qual que é a evolução? Você está percebendo que ela está ficando mais constante e mais, você tem a impressão mais enraizada, mais crônica? Como que é a característica da sua dor, né? Então, são fatores importantes que tem que ser avaliado. Então, na qualidade da dor, você tem que saber definir. Desculpa, é uma dor de pontada, é uma dor naquela camada que envolve o pulmão, na pleura, né? É uma dor pulsátil, né? Como se fosse dor de cabeça, às vezes pulsa. Você fala assim, nossa, tá pulsando bem aqui do lado esquerdo, aqui, ó. Então, alguns tipos de dores de cabeça acontecem. Ou é aquela cólica intestinal que às vezes só falta contorcer o seu intestino. Aquela cólica característica de cólica menstrual, que você fala assim, você vem aquela dor, você já associa com a parte menstrual. Ou é aquela dor de queimadura, de uma úlcera, né? Às vezes você tá com úlcera gastrointestinal e
Você fala assim, quando eu como, para de doer. Quando eu não como, dói. Então, aquela dor de que parece estar queimando por dentro de você. Ou é aquela dor surda, que é aquela dor lombar, que você sente, de acordo com o seu movimento, ela desaparece. Ou é aquela dor constrictiva, aquela dor fechada, aquela dor presa, ou é aquela dor contínua em barra, né? Que hoje está doendo um pouco, à medida que, que as horas vão passando, ela vai diminuir dessa dor. Ou aquela dor fantasma, né? A dor da amputação, que já foi falado. Então, em relação com funções orgânicas, a dor pode ser exacerbada pela solicitação funcional da estrutura qual se origina. Então, quando você utiliza essa coluna, você precisa dessa coluna para você desenvolver o seu trabalho, né? E ela está relacionada, quando você faz esse esforço, vem a dor. Então, ela está relacionada com o quê? Com o seu trabalho, com você solicita a presença da sua coluna e ela não responde. Então, fatores desencadeantes ou agravantes. Pode ser execução no esforço, às vezes você tá carregando objeto acima do peso que deveria estar carregando. Todas as vezes que você faz esse esforço, essa dor vem. Ou os outros fatores desencadeantes, a parte da alimentação. Então, quando você se alimenta, a dor piora, ou quando você não se alimenta, a dor não vem, né? Então, qual que é a relação disso daí? Quando você comprime é que aparece a dor, ou é quando você, né, sem compressão, a dor aparece? Outro fator desencadeante, quando você faz o movimento, se você fica quietinho, tudo bem. Se você tem o movimento, a dor se agrava. A dor em relação ao seu peso, às vezes, em relação ao próprio peso geral da pessoa, ela sente dor, né? Dor nos pés, a dor do repouso, você não aguenta mais ficar repousando, né? Postura inadequada, igual esses duas pessoas aí na frente, né? Que devido a uma postura inadequada que eles estão utilizando, né? O verde está na posição certa, o computador está na linha dos olhos dele, os pés estão juntos, né? A coluna está ereta, é diferente do outro. A coluna está pendida para frente, porque o computador está abaixo do nível da visão dele e ele acaba tendo que pender para frente para ele olhar o que está escrito, né? As pernas não estão retinhas, então isso pode gerar um desencadeante para ter uma dor lombar, né? Por conta da postura. Ok? Isso. Quais são os fatores atenuantes? São aqueles que aliviam. Então, às vezes você faz um alongamento, melhora aquela dor lombar. Você toma um analgésico, você toma um remédio para dor, vai aliviar. Talvez ela não volte. Às vezes você estava trabalhando tanto, né? E a dor começou, e aí você faz aquele repouso, ela tem uma estagnação, né? Se você colocar, às vezes, compressas geladas nessa área, você acaba melhorando essa dor, ou compressas de calor quente, você às vezes consegue melhorar essa dor. E às vezes, se você fizer algum movimento também, ela vai desencadear um conforto maior para você aí, não vai te dar essa dor. Então, na escala analgésica, né, da Organização Mundial de Saúde, a dor, ela tem os seus degraus, né? Então, ela pode começar com uma dor simples, uma dor aguda, e ela, se não tratada, ela pode desenvolver aí numa cronicidade, né, maior.
E quais são essas consequências da dor? Então, vai dificultar seu sono, dificultar a sua deambulação, porque todas as vezes que você faz o movimento, a dor vem mais forte. Você vai ter que ter, você geralmente tem uma respiração mais profunda, porque se você não aguenta mais sentir aquela dor. Atenção e concentração, às vezes você não consegue concentrar, você não consegue trabalhar por conta daquela dor. Piora o seu apetite, o seu trabalho você não consegue desenvolver a contento, né? Você se sente irritado, mal-humorado. O seu lazer, você não consegue passear, você não consegue fazer nenhuma atividade fora daquela habitual, você não tem prazer para a vida, não tem prazer na vida sexual. Então, como avaliar a dor? A dor pode ser avaliada como? Ela pode ser avaliada, por exemplo, na pediatria, geralmente, às vezes a criança está chorando, né? E aí a gente pergunta para ela o que é que aconteceu, ela fala que é a dor. Aí você pergunta para a criança onde que está essa dor. Aí ela vai falar, né? Está, por exemplo, na perninha. Aí você fala assim, de 0 a 10. 0, você não tem dor. 10, você tem uma dor intensa. De 0 a 10. Que nota que você dá para essa dor sua? Eu falo assim, a 10. Então você sabe que 10 é aquela dor intensa, que é a pior dor que a criança já sentiu, né? Então essa escala, né, esse inventário para dor foi preconizada pelo Stockholm. E aí ele coloca esses parâmetros, né? De 0, sem dor, e de 10, a pior dor. Então, ela interfere, né? A dor, ela interfere no quê? Na atividade geral, no sono, no humor e no trabalho. Então, é uma escala que é bastante utilizada por médicos, né? Fisioterapeutas também. Que para você classificar, para ele saber mais ou menos se a dor for 2 ou se a dor foi 8, qual que é o mecanismo que ele vai fazer com que você melhore dessa dor, né? Ou uma dor intensa, como que você vai lidar com isso, né? Então, a avaliação da dor aguda é mais simples se comparada à avaliação da dor crônica. Claro, a dor aguda você vai tomar um remédio, ela vai passar. Dor crônica, muitas vezes você toma um remédio e a dor não passa, né? Porque ela está associada a alguma patologia. Na prática clínica, destacam-se a intensidade da dor, alterações neurovegetativas e medidas relacionadas ao trabalho medicamentoso, né? Já na dor crônica, indica-se a utilização de instrumentos multidimensionais, que vai permitir avaliar a questão álgica de forma mais complexa e mais abrangente, né? Então, devemos considerar a subjetividade da dor, porque às vezes a dor, para alguns, ela se torna mais irritante, para outros, a pessoa consegue trabalhar perfeitamente com essa dor, ok?